Meus queridos irmãos, nessa manhã, a graça e a paz do Senhor Jesus, é sempre uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos de maneira especial, agora nessa campanha de missões estaduais. Pastor Francisco, Pastor Mateus, Pastor Neander, que alegria reencontrar os irmãos. Pastor Davi em viagem. Como é bom, irmãos, poder estar aqui, como é bom poder voltar estar aqui na Igreja Memorial. E hoje, quando nós estávamos aqui, nesse tempo, Pastor Mateus, pensando em missões estaduais, eu estava contando, os anos vão passando, né? Mas há 21 anos atrás, eu estava nessa mesma época aqui, para ser enviado por esta igreja, para ser um missionário de missões estaduais. Nós tínhamos plantado igreja em Águas Lindas, e aí nós estávamos então sendo desafiados pela Convenção Batista do Planalto Central a irmos para Unai reabrir o trabalho. E a Igreja Memorial sempre teve um carinho muito grande com o Noroeste de Minas Gerais. E aqui estava eu, Samara, e a Aninha ainda, Samara grávida, recente. Estávamos aqui, os irmãos, colocando a mão sobre nós, nos enviando ao campo missionário. Isso já se vão mais de 20 anos, 21 anos precisamente. Então, poder voltar aqui hoje numa campanha de missões estaduais, o meu coração se alegra muito, porque eu sirvo hoje em missões nacionais há 14, indo para 15 anos já, mas os 10 primeiros anos, essa primeira jornada, esse primeiro tempo de vida, eu com muita alegria tenho servido na obra de missões estaduais. E continuo, porque continuo servindo no campo do Distrito Federal, na plantação de igrejas aqui, nos desafios que nós temos na nossa capital, de maneira muito especial na cidade de Samambaia, né? Aqui na região metropolitana. E que alegria, irmãos, poder nessa manhã, com um tema tão precioso como esse, quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 2, que é onde pela graça de Deus nós vamos meditar. Também não poderia deixar de estar aqui e agradecer à igreja por tudo que os irmãos têm feito, pela obra de missões nacionais, a presença da igreja nos campos, seja aqui no Vale do Amanhecer. E hoje, quando a gente fala do Vale do Amanhecer, irmãos, como foi bom ali os primeiros passos em 2011, 12, quando nós chegamos com uma primeira cadeira de dentista numa escola. Porque como plantar uma igreja lá dentro do vale, se não fosse através da compaixão e graça, do amor? E ali nós fomos com um grupo aqui da igreja que esteve atendendo, e ao longo de todos esses anos, sempre a igreja muito envolvida com a ação missionária no vale. A gratidão do que os irmãos têm feito por Cavalcante, o amor demonstrado aos missionários que ali já passaram, agora o pastor Josivan, e toda a ação missionária da igreja aqui no coração do Brasil. Porque quando a gente fala de missões estaduais, irmão Alencar, vem no nosso coração a simultaneidade da grande comissão. Atos 1:8 vai nos dizer que o Senhor foi claro que os discípulos deveriam ir às nações, o Espírito Santo viria sobre nós receberíamos o poder, e nós seríamos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso não é feito de forma separada, isso é feito de forma simultânea. Ao mesmo tempo em que nós amamos Cavalcante, nós amamos o Distrito Federal, nós amamos o Plano Piloto. Ao mesmo tempo em que o nosso olhar está nos grandes desafios do leste europeu, nós olhamos para Samambaia, nós olhamos para o Recanto, nós olhamos para as cidades. E mais do que isso, ao mesmo tempo em que nós queremos ir alcançar do outro lado do mundo, o nosso grande desafio é também alcançar quem está do outro lado da mesa, porque a grande comissão faz isso com a gente. Ela nos faz olhar o outro lado do mundo e ela nos faz olhar o outro lado da mesa, quem está ao nosso redor, a nossa família, os nossos familiares. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos, à luz desse texto, Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 5, 4 amigos, uma maca e uma missão. 4 amigos trabalhando juntos, nesse tempo em que nós falamos muito sobre Somos Um, é o nosso tema anual da Convenção Batista Brasileira, é o tema de grande parte das campanhas de missões estaduais pelo Brasil afora, e é o nosso tema para ser vivido como igreja. Diz assim a palavra de Deus: dias depois,
Quando Jesus entrou novamente a Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa, verso 2, muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se por causa da multidão, removendo o telhado no ponto correspondente ao lugar que se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados são perdoados. Marcos, irmãos, de uma maneira muito preciosa, vai contar sobre o ministério de Jesus, o dia a dia, o primeiro evangelho, segundo os teólogos, o mais curto deles, mas de uma maneira muito rápida. A expressão logo vai aparecer muitas vezes no evangelho de Marcos, mostrando essa dimensão de um Jesus em movimento, e em movimento aqueles que careciam da sua graça e do seu amor. E é por isso que não haveria texto melhor do que nessa manhã, pastor Mateus, para nós pararmos e meditarmos nesse dia em que nós vamos pensar um pouquinho sobre somos um nas casas. E, irmãos, quando falamos sobre grupos pequenos, uma concepção que é muito importante a gente entender, que o grupo pequeno é muito mais do que uma casa, o grupo pequeno é muito mais do que o lugar onde as pessoas se reúnem. O grupo pequeno são as pessoas, porque nós podemos ter um grupo pequeno que necessariamente não se reúne numa casa. Estou com uma adolescente lá em Samambaia que Deus tocou no coração dela e ela começou a se reunir no intervalo da escola, chamando as amiguinhas na sala uma vez por semana, e agora ela já está trazendo amiguinhas para a igreja, e amiguinhas estão sendo impactadas pelo evangelho, e tem um pequeno grupo que se reúne na sua escola toda semana. Então o pequeno grupo não é onde ele se reúne, o pequeno grupo são as pessoas reunidas com a motivação de glorificar o Senhor quando elas se encontram. E é sobre isso que nós queremos falar nessa manhã. E isso é muito importante, porque a gente vive uma geração em que nós vivemos uma cultura em que se valoriza o grandioso, as multidões, as celebrações, os grandes eventos, as grandes conferências, os grandes movimentos. Mas interessante que o reino de Deus, meus irmãos, ele frequentemente, se nós olharmos em toda a sua história, ele avança por meio de grupos pequenos de pessoas que levaram a sério a missão. Quando nós olhamos tudo isso, foi assim com os 12 discípulos. Quando nós olhamos isso, nós vamos ver a igreja se reunindo de casa em casa, como nos diz Atos capítulo 5, versículo 42, que todos os dias eles estavam no templo e de casa em casa, e anunciando, ensinando o reino de Deus. Era algo muito simples, muito simplório, as pessoas reunidas. E assim, ao longo da história da igreja, nós vamos ver que nem sempre, ou a grande maioria das vezes, o Senhor não trabalhou com uma multidão de pessoas, mas Ele pegou um grupo pequeno de pessoas, e a partir destas pessoas que se colocaram à disposição dEle, algo extraordinário aconteceu. E aí, quando a gente chega em Cafarnaum, irmãos, a gente olha a base principal do ministério de Jesus, ali nós vamos ver que a notícia da chegada de Jesus tinha se espalhado. Ele estava saindo às regiões, anunciando o reino de Deus, muitos milagres acontecendo, e agora ele volta para casa. Alguns teólogos até afirmam que ele estava na casa de Pedro. Não podemos fazer com certeza essa afirmação, mas muitos dizem que ali ele fez da casa dele o seu quartel. E ele volta para casa, e quando ele volta para casa, meus irmãos, uma série de pessoas vem procurá-lo, e lota a casa, diz isso que o texto está nos mostrando. E todos chegam ali, e queriam ouvir algo da parte de Jesus, e a casa está cheia. Mas o texto vai dizer, imagine essa cena, quando de repente o telhado começa a se mexer. Eu fico imaginando nessa hora aqui no culto, esse telhado começasse a mexer, caiu um pedaço de gesso por ali, um pedaço de forro para cá, e a gente para e olha para cima, e então começa a se descer numa maca
um homem, e eu fico imaginando essas cordas e aquela situação toda, o pessoal fica assustado quem estava ali. Você já parou para imaginar essa cena? Porque às vezes a gente lê o texto, mas a gente não entra dentro dele. Tem hora que a gente não se transporta para lá. Você lê só mais uma vez, mas agora vá a Cafarnaum, vá àquela casa, e aí olha para o teto aí, imagine alguém descendo aqui. E é isso que o texto diz. E isso há uma expressão no verso 5 que diz assim: vendo-lhes a fé. E o que mais me chama a atenção é que os 4 amigos não vieram a Jesus para buscar algo para si. Eles fizeram tudo aquilo para levar um amigo que precisava de Jesus. Eles não fizeram aquilo para chamar a atenção de Jesus e fazer um pedido pessoal: Senhor, resolve um problema lá em casa. Eles não fizeram todo aquele esforço para chegar até ali e dizer: Senhor, nós estamos com um problema financeiro, resolve o nosso problema financeiro. Não, eles chegaram até ali porque aquele amigo precisava de Jesus. É isso que acontece quando um grupo de pessoas, eu e você, uma igreja, nós nos decidimos e tomamos de fato a decisão de sermos intencionais, em nos unirmos em grupos pequenos de pessoas que vão durante a semana, de casa em casa, de pessoa a pessoa, alcançar pessoas, meus irmãos, que no natural elas não vêm aqui. E a gente vai ver isso. Porque no natural, todos nós de alguma forma estamos envolvidos numa cena como essa. Porque eu e você, de alguma forma, nos relacionamos com um paralítico todos os dias. E quando eu digo aqui um paralítico, eu não estou falando apenas alguém que tem uma dificuldade motora necessariamente. Mas nós vivemos numa sociedade onde as pessoas nunca tiveram tantas formas de locomoção, tantas formas de comunicação, mas elas paralisaram na vida. Gente que tem os melhores carros e não sai de casa, gente que tem as melhores maneiras de se comunicar e não consegue falar com ninguém, estão perturbadas e sofrendo sozinhas, e se alguém não sair de onde está e ir até elas, elas não chegarão a Jesus. Por isso que eu digo que esse texto tem muito a ver conosco, por isso que eu digo que esse texto tem muito a ver com a nossa realidade, porque todos nós, em algum momento nos deparamos com esta cena. Quantas casas que estão cheias, mas cheias de corações vazios. Pessoas que estão ao nosso redor. Mas esses 4 amigos nos dão algumas lições que nessa manhã eu gostaria de, junto com meus irmãos tão amados, irmã Maria do Céu, pegarmos essas lições para o nosso coração, nesse tempo de missões estaduais, e aplicá-las à nossa vida, aplicá-las à nossa Jerusalém, aplicá-las à nossa história, porque estes 4 amigos, irmãos, nos mostram algo importante. Nós não sabemos os seus nomes, nós não sabemos de onde necessariamente eles vieram, nem sequer se algum deles depois se tornaram algum dos principais discípulos, nós não sabemos, tudo indica que não. Era gente simples, mas uma coisa que nos chama a atenção é, quando gente simples se coloca nas mãos do Senhor e une com uma motivação, com um propósito, coisas extraordinárias acontecem. Isso é maravilhoso. E aí estes 4 homens podem nos ensinar algumas verdades preciosas. No verso 3 nós temos uma delas. Quando o texto diz assim: vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. A primeira lição, irmãos, nessa manhã, nesse tempo de missões estaduais, nós podemos parar e refletir e compreender que a missão, um grupo de pessoas, quando se une, precisa, de maneira muito clara, conseguir enxergar ao seu redor pessoas que precisam de apoio. Isso aqui é um desafio para nós, porque o texto vai dizer
que eles enxergaram aquele homem em algum momento e os trouxe de onde ele estava para onde ele precisava estar. E essa é a nossa razão como discípulos de Jesus, essa é a minha razão de vida e a sua razão de vida, ser instrumento para levar as pessoas de aonde elas estão até aonde Jesus quer que elas estejam. E aonde Jesus quer que elas estejam? Na sua presença. E é isso que eles fizeram, esses 4 amigos, irmãos, porque o paralítico não conseguia chegar sozinho. O paralítico era impossível, ele ia depender de alguém, ele dependia dos amigos, ele dependia que pessoas pudessem enxergá-lo aonde ele estava. E aqueles 4 homens, eu fico imaginando quantas pessoas não passaram por ali. Quantas pessoas não passaram, pastor Mateus, na vida daquele paralítico e disse assim: pode deixar, nós vamos marcar uma reunião para resolver seu problema. Pode deixar, eu vou orar por você. Pode deixar, eu vou ver se a gente consegue alguém. Irmãos, há uma verdade nesse texto. Muitas vezes não basta apenas nós marcarmos uma reunião, não basta apenas nós orarmos. Esse texto nos ensina que tudo isso é importante, mas tem pessoas que carecem de apoio, que precisa de uma ação efetiva. É mais do que um discurso. É de fato fazermos algo, enquanto a multidão estava ali olhando para Jesus. Enquanto aqueles 4 homens poderiam querer algo para eles, eles levam este amigo a Jesus. Eles decidiram agir, e essa é a maior contribuição, que quando um grupo de pessoas se reúnem, um pequeno grupo se reúne com essa motivação. Quando esse pequeno grupo se reúne e decide agir em alcançar pessoas que não conhecem a Jesus, coisas extraordinárias acontecem. Mas tem que ter a motivação correta. E aí, quando isso brota no coração, a gente começa a enxergar a gente necessitada. Porque a gente só não enxerga a gente necessitada quando nós estamos olhando só para nós mesmos. E às vezes nós estamos nos reunindo para nós mesmos. Nós nos reunimos nas nossas formas de grupos menores para contemplar apenas nós mesmos. Não que isso não seja importante, meus irmãos. Mas é mais do que isso. Esse pequeno grupo, quando se reúne, seja numa casa, seja numa escola, seja debaixo da tenda, não importa o lugar, porque o pequeno grupo não é o lugar. O pequeno grupo são as pessoas que o compõem, mas elas precisam ter uma motivação clara. E a motivação clara é a glória de Deus e alcançar pessoas que precisam de Jesus. E isso precisa ser claro. Sabe por quê, meus irmãos? Nós podemos ter centenas de pessoas ao nosso redor, mas num grupo menor as coisas são mais fáceis de serem vistas, de serem acolhidas, aconchegadas. O pequeno grupo, quando nós nos reunimos como um grupo menor, ali nós podemos enxergar com mais clareza e mais, juntos, ir em direção a quem precisa. Então a primeira lição que esse texto nos mostra é essa, que a nossa razão de ser, como grupos pequenos, como ajuntamento, como igreja, quando nos dispomos a estarmos juntos, é para que pessoas que não têm condições de chegar a Jesus, possam ser levadas até Ele. Agora, há uma coisa interessante aqui, os 4 homens assumiram a responsabilidade sobre o paralítico. A partir do momento que eles passaram, pegaram aquela maca, pegaram aquele leito e foram até Jesus, eles o carregaram. Interessante isso. Eles o levaram até Cristo, e é interessante que tomaram para si o peso daquele homem. Tomaram para eles o peso de carregar alguém, de estar ao lado de alguém. E aí uma coisa interessante, a essência da vida discipular é essa. Porque Jesus, quando caminha com os 12, o que ele faz? Ele toma os 12 para si. Ele caminha com Pedro, ele vê as lutas de Pedro, ele chora com Pedro. Quando Pedro se afasta, ele vai buscar a Pedro novamente, porque a essência do discipulado, a essência de um grupo menor é essa, é caminhar com as pessoas aonde diz que elas estão e levá-las. Agora,
eles não chegaram para aquele homem e disseram assim: nós vamos te dar uma sessão de aconselhamento aqui. Isso é importante. Mas o aconselhamento para o paralítico naquele momento ia ser até bom, uma palavra motivacional, mas o que ele precisava mesmo era alguém que pegasse a maca. Era alguém que tivesse coragem de pagar o preço. Era alguém que tivesse a coragem de pegar e levar, caminhar lado a lado. E aí é interessante, eles não apenas mencionam ali: vamos fazer um aconselhamento com ele, vamos só orar por ele. E a gente ainda pode às vezes dizer assim: olha, eu vou torcer que tudo dê certo para você, Deus te abençoe. Gente, isso é maravilhoso, é uma palavra maravilhosa. Mas tem muita gente que está ao nosso redor, que ela já ouviu Deus te abençoe, ela ouve isso uma vida inteira. Ela está precisando de alguém que tenha coragem de pegar na mão dela e andar com ela. Porque Deus te abençoe, ela ouve de muita gente. Eu estou orando por você, ela ouve de muita gente. Mãozinha assim no WhatsApp, irmãos, ela recebe de muita gente. Isso muita gente faz. E eu digo mais, não precisa nem ser discípulo de Jesus para fazer. Agora, chegar perto e dizer assim: eu vou te levar a Jesus, aconteça o que acontecer, eu vou andar com você. É isso que o Senhor está dizendo que é a nossa missão. Todas estas outras coisas são importantes, sem dúvida alguma, a palavra de ânimo, a oração, sem dúvida alguma. Agora, caminhar juntos, andar lado a lado, carregar os fardos, abrir espaço na nossa agenda, irmãos, desenvolver um relacionamento. Que desafio nós temos! Aqueles amigos fizeram isso, eles abriram espaço na agenda deles, para pegar alguém que estava sozinho, à beira do caminho, e levar até Jesus. Você estaria disposto a pegar na maca? Você estaria disposto a mudar a sua agenda para que uma pessoa pudesse ser levada até Cristo? É disso, irmãos, que o texto está nos ensinando. Quando nós nos reunimos, o texto nos diz que nós devemos fazer como eles, enxergar pessoas que precisam de ajuda, não apenas passar por elas, mas também assumir um preço, a responsabilidade de levá-las a Cristo. E essa responsabilidade, ela foi assumida de uma maneira tal, que eu fico imaginando que alguém teve que pagar o conserto daquele telhado depois. Você já parou para pensar nisso? Aquilo ia ficar lá jogado daquele jeito? Não. Alguém teve que arrumar aquela casa. E muitas vezes nessa nossa jornada com caminhar com pessoas é isso, irmãos. Tem hora que a gente tem que pagar o preço, mas vai valer sempre a pena, porque existe um objetivo muito maior. Primeira lição: enxergar quem carece de apoio. Segunda, ser responsável por estas pessoas. Agora tem uma outra coisa. Quando eles chegam na casa de Jesus, tem um problema. E qual é o problema? Uma barreira. Não dá para chegar com um paralítico até Jesus. E aí, a opção mais fácil agora seria virar para ele e dizer assim: nós te trouxemos até a porta, e agora nós vamos voltar, que não tem mais o que fazer. Vamos orar aqui e vamos para casa. Mas tem uma coisa extraordinária no poder da unidade. Quando os quatro estão juntos, eu fico imaginando que naquela hora, no caminho, devia estar pesado. Quando um queria parar, o outro dizia assim: não, nós não podemos parar, vamos lá, nós vamos chegar. Porque 4 é melhor do que 1. Quando um pensava em desistir, não, agora chegamos aqui, não tem como entrar. Aí sempre no grupo tem um mais animado que diz assim: não, rapaz, nós vamos dar um jeito. Mas quando você está sozinho, você já diminuiria o ritmo ali, já dizia assim: não, nós terminamos. Aí alguém, um dos 4, eu fico imaginando, que chegou e disse assim: não tem mais jeito, vamos voltar para casa. Aí tinha um mais ousado, que sempre tem um mais ousado, disse assim: não, rapaz, ali tem um jeito da gente subir e descer com ele. Se fosse um sozinho, ia embora para casa. Aliás, se fosse um sozinho, nem traria o paralítico talvez. Mas como era 4, um ajudou o outro. E aqui o texto vai nos ensinar que quando nós caminhamos juntos, nós conseguimos superar barreiras.
Nós, quando caminhamos juntos, meus irmãos, nós conseguimos superar barreiras. A entrada estava fechada, o difícil acesso de chegar, a solução mais fácil era desistir. Mas é interessante, irmãos, isso aqui é tão interessante. Começa a lidar com uma pessoa que não conhece a Cristo e começa a se envolver na vida dela. Você vai ver que você vai começar a ajudá-la, mas vai começar a aparecer barreira na vida dela e na sua, porque ela conhece, para que ela não conheça Jesus. Sabe por quê? Porque há uma batalha espiritual que nós estamos envolvidos, e o diabo e os demônios não querem que as pessoas reconheçam a Cristo como Senhor e Salvador. E aí, quando nós nos posicionamos, o nosso grupo se posiciona, a igreja se posiciona, tudo vai acontecer para que a gente perca o foco. Tudo vai acontecer para que a gente vai vir barreiras familiares, vai vir barreiras religiosas, vai vir barreira em todo lado, é cultural, é traumas, é coisas que vão acontecer para quê? Para que a gente pare, porque o ministério dele é matar, roubar e destruir, mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É essa vida abundante que muitos paralíticos da nossa sociedade não conhecem, e quando nós nos movemos para levá-los até Jesus, para conhecerem, a batalha cresce. Mas uma coisa é enfrentar a batalha sozinho, outra coisa é quando tem alguém orando. Outra coisa é quando tem um pequeno grupo que ora com você. Outra coisa é naquele dia que você está desanimado, alguém liga para você. Sabe por quê? Na grande multidão, irmãos, isso acontece muito quando a gente está plantando igreja. Você começa um trabalho, só você e a sua família, tem 4, 5 pessoas ali, verdadeiramente é um grupo pequeno. Daqui a pouco tem 30, daqui a pouco tem 60, pela graça de Deus vai chegando, tem 50, 100, daqui a pouco tem 200. Irmãos, passou de 50, passou de 100, por mais bondoso que um pastor seja e queira pastorear, sozinho ele não vai dar conta. É por isso que quando Jetro, Reuel, naquela sabedoria incrível, chega a Moisés no deserto, Êxodo capítulo 18, que ele agora tem que mudar a sua mentalidade de pastor para líder. Que desafio! Jetro chega para ele e diz, olha Moisés, você vai ter que colocar líderes sobre 1000, sobre 100, sobre 50 e sobre 10, sabe por quê? Porque se você quiser pastorear esse povo sozinho, isso não é bom para você e nem para o povo, você vai morrer e o povo vai adoecer, você vai adoecer e não vai dar conta, porque a batalha é grande, Moisés. Aí a gente vai ver episódios como de Arão e Ur segurando a mão dele. Por quê? Porque sempre Deus vai levantar líderes numa igreja para que auxilie. Hoje, dia do pastor, parabenizamos a todos os pastores, mas o ministério pastoral não se faz sozinho, irmãos. O ministério pastoral, uma igreja cuidadora, uma igreja que se pastoreia, ela é pastoreada por muitas mãos, porque um rebanho não se cuida sozinho. Irmão, se tem um bichinho, a gente que é da roça sabe, um bichinho desafiador da gente cuidar é a ovelha. Qualquer coisinha, irmãos, ela não reproduz, qualquer coisinha. Irmão Bebeto pode nos dar uma lição sobre isso, né? É por isso que nós precisamos de muitos cuidadores, e esse texto vai nos ensinar que quando 4 estão juntos, podem vir barreiras, mas elas serão superadas pela graça de Deus, porque aquilo que é difícil para um só, para 4, vai ser muito mais fácil, porque um anima o outro. Para a gente caminhar para o fim, a nossa penúltima lição que a gente aprende com esse texto, é que quando nós nos unimos para fazer isso, nós somos instrumentos para levar pessoas até Jesus. Quando nós nos dispomos, nos unirmos para sermos um, para rompermos as barreiras, para notarmos a necessidade das pessoas, para a gente mover as pessoas de onde elas estão, para onde Jesus quer que elas estejam, nós somos instrumentos, irmãos, para levar pessoas até Jesus. E aqui tem uma coisa que me inspira demais nesse texto, porque a nossa missão como discípulos, a missão de um grupo pequeno, não era necessariamente demonstrar criatividade. Ali o papel deles não era impressionar ninguém, não era chamar a atenção.
A missão deles era levar pessoas a Jesus. Nós não levamos pessoas a um líder, nós não levamos pessoas a um pastor, nós não levamos pessoas a uma liderança personalista, a um líder de pequeno grupo. Não é formar uma formação dependente daquele líder. O grupo, irmãos, não é o salvador, não é a dinâmica de grupo que muda a vida de uma pessoa. O que muda a vida de uma pessoa é ela chegar num grupo e ela ter a certeza que Jesus está presente ali. Tem dinâmicas de grupos maravilhosas, mas elas não transformam corações. Tem gente que ministra num grupo pequeno de maneira maravilhosa, mas aquilo não é o suficiente se o Espírito Santo não tocar e convencer, porque a palavra de Deus vai nos dizer que quem muda o coração do homem é o Espírito Santo. Tudo isso é importante, mas nós vamos entender que o nosso papel é levar pessoas a Jesus. E aí, quando nós levamos pessoas a Jesus, o milagre vai acontecer. O paralítico chega diante de Jesus e Jesus transforma a vida dele. E uma coisa mais interessante, Jesus não diz para ele: pode voltar para casa e anda. Não é isso que Jesus diz em primeiro lugar. Jesus primeiro cura o coração dele. Porque o maior problema daquele homem não era não andar. O maior problema daquele homem era o pecado, que o afastava de Deus. Primeiro Jesus trata o seu coração, depois Ele transforma a sua condição. É isso que Jesus faz conosco. Primeiro Ele tratou o nosso coração e depois Ele transformou a nossa condição. O problema é que muitas vezes nós queremos que Jesus primeiro mude as condições para depois tratar corações. O processo é inverso. Primeiro, ele trata um coração, e aquele homem então depois sai andando, os 4 amigos assistem um milagre, e aí uma coisa interessante, eles foram instrumentos para participar da história que Deus estava escrevendo. Irmãos, não tem coisa mais extraordinária, quando no caminho você pode de alguma forma ver um lampejo por graça de Deus, que você é instrumento numa história que Deus está escrevendo. Que coisa maravilhosa! Se você parasse para pensar nos seus longos anos de vida cristã, qual foi as vezes que você pôde ver você como um instrumento numa história que Deus estava escrevendo? Esses 4 homens foram instrumentos numa história que Deus estava escrevendo. Quando nós somos instrumentos, quando nós vemos Deus agir na vida de alguém, quando nós enxergamos uma família restaurada que Deus por graça nos usou para alcançar aquela família, quando nós vemos um novo convertido crescer, quando nós vemos alguém ser batizado, quando nós vemos uma pessoa que nós investimos, daqui a pouco você encontra com ele, é um jovem que vai para o seminário, é um missionário, e daqui a pouco ele está fazendo uma obra infinitamente maior do que a que você fez, porque o reino de Deus é assim, ele é multiplicador. Eu queria que você guardasse essa frase no seu coração, porque eu guardei ela no meu. Quem carrega a maca participa da alegria do milagre. Guarda isso. Quem carrega a maca participa da alegria do milagre. Muita gente não tem participado da alegria do milagre porque não aprendeu a carregar a maca. Só participa da alegria do milagre quem carrega a maca e se coloca nas mãos do Senhor. E é isso que o texto nos ensina, e é isso que o texto nos mostra, meus irmãos. Quando nós abrimos as nossas casas, quando nós abrimos as nossas vidas, quando nós permitimos que o Senhor nos use, milagres vão acontecer. Pequenos grupos aqui, e nessa manhã quando mencionamos sobre isso, é muito mais do que casas. Pequenos grupos são pessoas que se reúnem em casas, que se reúne debaixo de árvores, que se reúne no horário do almoço numa fábrica, num trabalho, no horário do lanche numa escola, para levar pessoas até Jesus. E aí, uma igreja forte, ela não é medida apenas pelo tamanho da multidão daqueles que se reúnem nos domingos.
Uma igreja forte, ela é medida pela quantidade dos seus discípulos, que durante a semana decidem carregar pessoas até Jesus. Eu queria que você pudesse ler essa frase comigo em uma só voz. Uma igreja forte não é medida apenas pelo tamanho da multidão que se reúne aos domingos, mas pela quantidade de discípulos que durante a semana decidem carregar pessoas até Jesus. Eu queria apenas te dizer uma coisa. Há 10 anos atrás, eu, Samara, as crianças, nós estávamos voltando para Brasília, e a gente tinha feito um mapeamento aqui na Memorial. Alguns irmãos que estão no Conselho Missionário dessa época, lembra que nós saímos mapeando as cidades satélites e nós vimos aonde tinha igreja e onde não tinha. E tinha um vazio gigantesco, e continua tendo. E quando nós chegamos em Samambaia, irmãos. Samambaia tinha dobrado de tamanho, ainda eram as mesmas igrejas, e nós não tínhamos 500 batistas para mais de 260 mil pessoas naquele momento. Talvez a sua impressão que você tenha sobre Samambaia é uma lá de trás, 20, 30 anos atrás. Mas eu só quero lhe dizer que a nossa cidade hoje é a segunda maior cidade satélite do Distrito Federal. Se juntarmos Samambaia, Ceilândia, Recanto e Riacho, numa faixa de 15 quilômetros, nós temos 1 milhão de pessoas. Pode imaginar isso? Se 36% delas conhecem a Jesus, nós tiraríamos 360 mil. Então quer dizer que nós temos pelo menos ali em Ceilândia, Sol Nascente, que é a maior comunidade do Brasil, maior inclusive que a favela da Rocinha, a comunidade da Rocinha, em número de pessoas. Talvez a gente não saiba disso. Aqui do nosso lado, missões estaduais, missões locais. E eu louvo a Deus porque essa igreja tem trabalhado ali através do Viver, através da Cristolândia. Mas quando a gente olha tudo isso, Deus começou a nos inquietar. Coração de missionário é inquieto. A minha função na junta não era plantar igreja. Minha função na junta era a área de gestão de projetos. Mas eu pedi o meu chefe, os irmãos sabem que meu chefe não tem juízo igual eu. Ele disse assim, vai lá, vai firme, começa a igreja. E nós começamos, irmãos. E há 10 anos atrás, essa foto que os irmãos vão ver aqui, eu, Samara, a Ana, o João, numa casa, um grupo de pessoas. Na verdade, aqui já foram após algumas semanas. Aí, irmãos, eu estou na minha versão ampliada, que os irmãos conheceram bem. E aí, irmão Alencar, ali nós começamos, nos reunimos, começamos a anotar uma lista de nomes de gente que nós conhecíamos. E daquele pequeno grupo, então, começaram a se reunir, e aí a gente começou a reunir os domingos, porque nós vimos que mais do que a semana, a gente também precisava agregar e acolher aquelas pessoas como igreja. Fomos para uma área de uma casa, a área ficou pequena. Depois de 6 meses, conseguimos alugar 2 horas num restaurante de um hotel. Lá já tinha cadeira, lá já tinha televisão, o nosso data show já estava lá na parede, e ali aquele pequeno grupo se reunia de 6 às 7 da noite, todo domingo. Irmãos, Deus foi trazendo pessoas, porque no domingo nós estávamos ali, mas na semana nós estávamos de casa em casa, alcançando pessoas, orando por pessoas, visitando pessoas, acolhendo pessoas. Irmãos, de maneira graciosa, no dia 26 de janeiro de 2019, nós organizamos igrejas como igreja com 63 membros. E foi um milagre. Depois de 2 anos e meio, a igreja já estava organizada. E aí nós tínhamos mudado para essa outra loja, porque no hotel já não cabia. E ali nós continuamos. Nessa época nós já éramos em torno de 6 casas nos reunindo na semana. E a gente continuou. Dali nós continuamos reunindo, alcançando crianças. Começamos o projeto na comunidade. Durante a semana abríamos o nosso tempo, que era o espaço que a gente tinha, trazia as crianças para começar a ensinar música, trazíamos as crianças para o projeto de orquestração, trazíamos no sonho de abrir outras áreas. E aí de repente, irmãos, aquele lugar já não cabia mais. Achamos um galpão, que eu digo que a transformação desse galpão foi a história da nossa igreja. Era isso aí, era um depósito velho de pneus. E com muito custo nós fomos para lá. Os recursos pequenos, de uma noite para outra, um domingo fechava um aluguel, nós abrimos o outro a partir da segunda. Nós mudamos com as cadeiras nas costas, porque era próximo. Terminou o culto e disse, irmãos, hoje o tabernáculo vai mover. E nós vamos mover o tabernáculo. Cada um pegou a sua cadeira e foi para o outro galpão. E ali nós fomos, mudamos. Chegou janeiro de 2020, veio a pandemia, março de 2020. Nós tínhamos mudado em janeiro. E aí nós pensamos, agora essa igreja que não tem nem raiz, ela vai sofrer.
mas foi na pandemia que os grupos pequenos e os grupos discipulados explodiram. Porque foi naquele momento que a gente foi alcançando mais pessoas foram sendo alcançadas, e aquele pequeno grupo de 4 pessoas, hoje são 46 pequenos grupos espalhados ali em Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras, grupos de discipulado, grupos pequenos multiplicadores, e agora, mais do que um grupo, são 46, e o nosso objetivo esse ano é terminarmos em 50, e aí um pequeno grupo, um irmão que era faixa roxa, disse assim: pastor, eu estou indo para marrom, e daqui a pouco eu vou para preta, vamos abrir um jiu-jitsu aqui, para a gente alcançar as crianças da comunidade. 3 irmãos começaram com 6 placas, hoje tem 120 alunos todas as semanas, irmãos, crianças, que muitos dos seus pais, irmãos, eu nem posso aqui contar todas as histórias que a gente vive, no contexto em que a gente está. Um pequeno grupo começou o balé, e aí está lá o balé. Um pequeno grupo começou a ensinar orquestração, e aí daqui a pouco chega um instrumento, chega outro, e aí você começa a ver menino tocando violino, você começa a ver menino tocando instrumentos que talvez eles não teriam oportunidade de tocar, mas mais do que isso, irmãos, mais do que isso, famílias sendo transformadas para a glória de Deus. Mas tudo isso, irmãos, começou como? Começou num grande grupo? Não! Tudo isso começou com um pequeno grupo de pessoas que foram alcançadas. Dali aquele lugar ficou pequeno. Contei para os irmãos, Deus fez um milagre. Nós conseguimos entrar no financiamento do terreno, e aí demos o passo, começamos a construção, e se Deus permitir, do jeito que tiver, nós já até pela fé, irmãos, lá de vez em quando a gente dá uns passos assim, né, pastor Alain, meio de doido. Então nós já entregamos o lugar que nós estamos, e em agosto nós estamos indo embora, porque nós já não vamos mais, em nome de Jesus, pagar aluguel, irmãos. Aí não está pronto não, irmãos, aí é só o sonho, está mais embaixo ainda os buracos, e é esse o sonho para a gente alcançar, ali na Samambaia, irmãos, um lugar que talvez muita gente olhe assim, e aí, irmãos, Samambaia é linda, é um lugar extraordinário, muita gente amada, mas nós estamos vendo muita criança ser alcançada nesse lugar. Pela graça de Deus, agora nós vamos bater a segunda laje, 660 metros cada etapa. Irmãos, a gente tem visto milagres, milagres, e se Deus permitir agora no mês de agosto, nós vamos mudar lá para essa parte de baixo, porque a gente teve que travar as inscrições dos projetos de jiu-jitsu, música, balé, e dos quase 200 alunos que nós temos, 90% deles não são da igreja. Por quê? Porque esse é o nosso objetivo. Aos domingos já temos 2 cultos, se a gente não mudar vai ter que abrir o 3º, porque não cabe o espaço. Tudo isso, irmãos, é graça de Deus, mas tudo isso começou quando? Quando um pequeno grupo se reuniu e tomou uma decisão: nós podemos alcançar pessoas e levar pessoas até Jesus. Você não imagina o que Deus pode fazer através da sua vida, se você decidir pegar a maca. Você não imagina o que Deus vai fazer através de você, se em algum momento da sua história, você tomar a decisão de sair de onde você está, olhar para alguém que precisa, e chamar mais 2, 3, e pegar a maca daquela pessoa, e levá-la a Cristo. Milagres vão acontecer, as batalhas serão grandes, as lutas serão gigantescas, mas você não estará sozinho. Primeiro, que Jesus disse: eu estarei com você todos os dias. E segundo, quando nós fazemos isso com mais 2 ou 3, carregar a maca sozinha fica pesada, mas quando nós carregamos de 3, 4, fica mais leve. A grande questão é: você estaria disposto a carregar a maca hoje e levar um paralítico a Jesus? 4 homens, uma maca e uma missão. Quando homens e mulheres se colocam nas mãos do Senhor, coisas extraordinárias acontecem. Mas eu queria que você guardasse uma coisa: só vai viver o milagre quem está disposto a carregar a maca. Que Deus nos abençoe.